Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre os Beatles e os fins dos relacionamentos. Mais uma abordagem da nossa ideia de psicologia, yoga e cinema. Tá bom? Seja bem-vindo. Por que estamos falando dentro dessa temática? Por causa do documentário Get Back, que está disponível no streaming do Disney Plus. E é um documentário que realmente não é para todo mundo, porque são mais de 8 horas de documentário e você está inserido no meio dos ensaios e do desenvolvimento de músicas que os Beatles faziam. Então eu entendo que não seja para todo mundo, mas aqui vale uma reflexão para quem quiser assistir primeiro e para quem não quiser também. Para quem quiser assistir, some a sua observação a questão do relacionamento, que é o que nós vamos falar aqui. Que além de todos os detalhes que o documentário traz, das características, né, geniais dos músicos, né, e da história, e daquele momento especial, as vésperas da última apresentação pública dos Beatles, né, aquela famosa apresentação no teto do estúdio e que foi interrompida pela polícia porque eles não haviam pedido as devidas autorizações, talvez nem conseguissem se tivesse pedido. Mas vamos ao ponto principal. Porque depois de ter visto esse documentário, eu me tornei muito interessado pelo tema dos Beatles. E o que o documentário mostra são detalhes específicos da relação deles, uma vez que as câmeras te colocam no meio deles. É como se você estivesse ensaiando junto com eles durante essas 8 horas. E aí existem diversos conflitos sobre opiniões diferentes entre eles de se deveria haver um show, se não deveria haver um show, se a música deve entrar, se a música não deve entrar, a correção de cada música. Então, vocês devem, em primeiro lugar, levar em conta de que eles eram músicos que começaram a tocar na adolescência, quando eles tinham ali seus 14, 15, 16 anos que eles se juntaram. E depois eles seguem em carreira e ali, no momento do documentário, já são famosos, já com 25, 26, 27 anos, entrando para o mundo, né, do show business, mas com muito poder, muito dinheiro envolvido. Eles eram realmente muito ricos, porque era a principal banda, a banda com um sucesso que nunca tinha sido visto antes, né? Se você pegar os dados sobre venda de discos, os primeiros lugares no Hit Parade, os Beatles vêm com uma ascendência sobre todos os outros músicos até então desconhecida. Então, realmente, isso gerou um fluxo financeiro muito significativo para eles. Então, no momento que o documentário mostra, eles já não eram mais os colegas adolescentes vivendo as aventuras de tocarem juntos e desenvolverem brincadeiras, jogos e relações de adolescência que iam para o mundo como se fossem parceiros, enfrentando, né, os desafios daquela nova banda, né, que se apresentava pelo mundo afora. Então, se você imaginar que nós estamos falando já de pessoas que já têm uma certa proteção dada por esse dinheiro, não são as mesmas pessoas da adolescência. E isso então faz a gente discutir o ponto principal da psicologia do relacionamento, que é a questão de que as pessoas, durante o seu período de relação, elas se transformam, elas não são as mesmas pessoas. Então, no documentário fica muito claro isso, principalmente na parceria John Lennon e Paul McCartney, que eles têm algumas brincadeiras, algumas maneiras de um olhar para o outro e fazer o acorde, fazer a música e complementar um que o outro fala, que vem ali da adolescência. Mas, por exemplo, existem maneiras de resolver problemas de adultos que era muito distinto.
A questão da pontualidade, por exemplo, Paul McCartney tinha uma perspectiva em relação ao profissionalismo muito diferente da do John Lennon. Né? A necessidade, a forma de encarar necessidades profissionais eram muito distintas. E, obviamente, é difícil não falar da presença da Yoko Ono. Por mais que a gente pode dizer, por exemplo, de que não era uma situação não era uma situação de conflito explícito. Não era algo dizendo, por causa da Yoko Ono exatamente que nós estamos nos separando. Mas a forma como John Lennon traz a Yoko Ono para dentro do grupo deixa muito claro que o grupo já não é mais o mesmo, existe uma outra pessoa. E aqui a gente vai falar de dinâmicas de grupo, né? Não um aspecto. Muitas pessoas conhecem a questão da constelação familiar, que é algo de um caráter não tão científico. Mas vamos falar da questão da mudança comportamental dos grupos, e isso tem bastante dado científico e estudo sobre isso. Por exemplo, dentro de um determinado grupo, você tem uma pessoa muito engraçada, e essa pessoa engraçada sai do grupo, não está mais presente, existe aquela função, acaba sendo coberta de uma maneira ou outra por alguém, né? Vai surgir essa pessoa vai começar, uma das pessoas que restaram vai começar a fazer mais piadas, até para uma sustentação da dinâmica do grupo. Mais fácil ainda é ver a questão do papel do líder, né? Quando existe a ausência de um líder no grupo, fatalmente outra pessoa toma essa liderança. E no caso dos Beatles tem isso também. Havia o executivo, o empresário dos Beatles, que faleceu muito cedo, havia falecido 2, 3 anos antes do final do grupo. E ele tinha uma determinada ascendência sobre os 4, era um pouco mais velho e tinha essa condição de amizade, mas ao mesmo tempo de saber coordenar os 4 membros, né? Epstein era o nome dele, e isso faz com que a ausência dele vá enfraquecendo a relação dos 4 também, já deixando que a relação entre os 4 não seja mais a mesma também. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa reflexão de que os relacionamentos, eles são compostos a cada dia, são acordos feitos que são renovados a cada dia. E o acordo iniciado que gerou os Beatles foi refeito algumas vezes, por exemplo, na troca do baterista, né? Quando o baterista original dos Beatles não era o Ringo Starr, né? Os acordos foram refeitos durante o documentário, você vê acordos serem refeitos. Por exemplo, a parceria musical entre Paul McCartney e John Lennon era muito mais intensa, né, do que com o George Harrison. E o George se ressente de que suas músicas não são valorizadas, de que seu trabalho não é valorizado, e isso fica claro. E eles são obrigados a refazer um acordo, porque o George Harrison se afasta do grupo. O documentário mostra isso durante aqueles ensaios, por não se sentir respeitado. E eles refazem o acordo entre eles para continuar. Mas esses acordos, se não são bem refeitos, fica muito difícil. E aí a gente tem o caso ali, né, do conflito estabelecido, né, de maneira muito dura, um ano depois daquele documentário entre o Paul McCartney e o John Lennon. Eles brigaram de uma maneira e demorou alguns anos para eles conseguirem voltar a se falar, né? Então, eu acho que essa série, né, são três filmes, né, praticamente, que dá as mais de 8 horas de documentário, vale a pena assistir, ainda mais depois dessa conversa, de você entender um pouquinho mais sobre os relacionamentos e de como os Beatles não poderiam continuar, porque já não eram mais os mesmos 4 Beatles, já não eram mais os 4 garotos de Liverpool, eram 4 famosos músicos, né, de carreira internacional constituída, e isso então tinha uma outra estrutura, uma outra constituição, outros interesses envolvidos, né, e já nem a relação entre eles podia já ser a mesma que gerou tantas músicas conhecidas por todos nós.
tá bom? Fica aqui a dica, né? E fica mais essa análise psicológica para você aí. Segue o canal, acompanha, curte, por favor, e compartilha, porque é fundamental para a gente continuar gerando bom conteúdo, conteúdo de profundidade, conteúdo que vai fazer a gente melhorar, né? A gente refletir mais sobre a nossa vida, nossas relações, nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.